Muito bem, senhoras e senhores rejuvenescentes, estamos mais uma vez ao vivo, em mais uma semana, mais um encontro aqui no Bora. Estou aqui hoje para fazer o encontro número 6, encontros esses que vão até o encontro número 9, viu? A gente já passou da metade, estamos caminhando aí já para depois da metade, mas ainda tem muito assunto para a gente poder conversar. A nossa proposta, fazendo esses encontros, é trazer para você aqui uma visão daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pensa aqui no Bora Rejuvenescer, uma visão de mundo sobre os pilares da longevidade, sobre aquilo que a gente considera muito importante para ter uma vida longa e de qualidade. Então, para você que vai assistir ao vivo aí, oi lindona, seja bem-vinda, Amandinha. E é para você que vai estar vendo a gente ao vivo aí, seja bem-vindo, a Amanda já está aí na área. E para você que está vendo no replay depois, eu espero que esse conteúdo aqui possa acrescentar para você, possa te trazer uma outra perspectiva, uma outra visão, assim como para a gente ajuda muito aqui no nosso canal. Bom, já conversamos nas outras semanas sobre vários assuntos. A gente já conversou sobre desenvolvimento pessoal, a gente já falou sobre alimentação, a gente já falou sobre emoções, a gente já falou sobre movimento, a gente já falou sobre descanso, a gente já falou sobre relacionamentos, comunicação, um monte de coisa bacana que está interligada com a área da longevidade. E hoje a gente está aqui para conversar sobre mais um elemento que faz parte dos elementos que a gente considera essenciais para ter uma vida longa e de qualidade, que é o elemento espiritualidade. Para algumas pessoas é um dos elementos mais difíceis de explicar, mas ao mesmo tempo a gente gosta de pensar aqui no nosso canal que é um daqueles elementos que parece invisível, parece que ele não tem tanta importância assim, mas a gente vê um impacto enorme e uma importância enorme dentro da vida. Então fica ligado aí se por acaso você é uma pessoa que se considera mais afastada da área da longevidade, da área da espiritualidade, ou se você é uma pessoa que está conectada com isso no teu dia, eu espero que você possa reforçar aquilo que você está pensando sobre a vida e sobre a espiritualidade assistindo o nosso conteúdo aqui. Então a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre espiritualidade e a ligação que isso tem, os benefícios que isso tem para a vida e para a longevidade da gente. E aí eu já quero começar dizendo para você o seguinte: espiritualidade não é somente sobre aquilo que você acredita. Então não é somente sobre ter uma religião, sobre ter uma doutrina que você siga. É justamente sobre aquilo que te ajuda a se sustentar como pessoa. É aquilo que transcende você para uma outra percepção da vida. É aquilo que abre a tua mente para poder olhar a vida de um ponto de vista diferente, que busca significado nas coisas que para muitas outras pessoas parece que a vida não tem esse significado. Então, espiritualidade é justamente fazer uma conexão com aquilo que transcende. E eu vou te explicar um pouco melhor, conforme a gente for conversando aqui hoje, sobre o que é isso. Então, só para a gente poder dar um contexto, quando a gente fala em espiritualidade... Obrigado, Amanda. Pois é, um excelente tema, né? E só para complementar o que a Amanda está botando aí, que é um tema muito legal... o Bora Rejuvenescer nasce, né, de uma sugestão espiritual, né? A gente já fez alguns conteúdos falando sobre isso e a gente aqui é um canal muito, muito ligado à espiritualidade, à intuição, à verdade da vida. Então é bem bacana a gente falar sobre esse tema e é um tema que a gente gosta muito. A Aline entrou aí também, seja bem-vinda, tá, querida? Então, como eu estava dizendo, quando a gente pensa em espiritualidade, a primeira coisa que muita gente vai associar é que a gente está falando de religião, de que a gente está falando de igreja, de que a gente está falando de ritual. E tudo bem se você tem isso na sua vida, se você já sente pertencente a algo ou a algum lugar que te acrescenta como pessoa. Mas ter espiritualidade é mais do que isso. Ter espiritualidade é mais do que religião. Mas como assim, Wallace? Eu vou te explicar. Espiritualidade, na verdade, é uma prática que quando a gente consegue fazer isso constantemente na nossa vida, nos leva a perceber que a gente faz parte de algo maior. Eu imagino que, mesmo que você não estivesse dentro da sua religião, ou dentro do seu templo, ou então se você não tem, eu imagino que você já tenha tido esse tipo de experiência. Quando você está em algum lugar em que você para e começa a pensar sobre a vida. Você pensa sobre você,
você pensa no seu papel dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da vida. Você está aqui nesse planeta azul, lindo e maravilhoso, para fazer o quê? Então, quando você começa a transcender, você começa a se espiritualizar, você começa a pensar em deslocar o teu espírito, o teu pensamento, a tua mente, você começa a abrir a sua mente para algo maior. Então você começa a buscar outras percepções sobre a vida. E isso é muito importante para a jornada de todos nós aqui na Terra. Então a gente vai falar mais ou menos nesse viés aí, eu vou trazer mais algumas informações legais para você. Segundo, ter espiritualidade é algo que vai ajudar muito a você a ter um outro ponto de vista sobre a vida. O que eu quero dizer com isso? Quando as coisas acontecem na vida, a gente muitas vezes pode encarar as coisas por um viés otimista, mesmo com um problema grande acontecendo, a gente pensa assim, nossa, aconteceu um problema, mas desse problema, ou seja, desse limão, eu vou fazer uma limonada. Uma visão otimista sobre a vida. E tem pessoas que já olham a situação que acontece e pensam assim, caramba, lascou, eu estou muito triste, eu não sei o que vai acontecer de agora em diante. Então, quando você consegue ter um pouco de espiritualidade na tua vida, você consegue transcender para ter um ponto de vista sobre a vida. Quando você pega duas pessoas que passam por situações semelhantes, por que algumas, às vezes, conseguem internamente, né, na sua mente, no seu pensamento, contar uma história melhor para si mesmo e superar aquilo, buscando força em algum lugar ou em alguma coisa. Então, se espiritualizar é justamente expandir a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções para algo maior. E também está incluído dentro disso a religião, as doutrinas filosóficas e a forma como a gente gosta de pensar sobre a vida e sobre aquilo que está acima da gente. Boa noite, Tiago Larinha, seja bem-vindo aí, tá? Fica aí com a gente que a gente está conversando sobre espiritualidade hoje e a gente já está trazendo aqui algumas noções iniciais que a espiritualidade não é necessariamente religião e que ser uma pessoa espiritualizada te ajuda a ter um outro ponto de vista sobre o que acontece na vida. E tem uma outra coisa também que é importante. A alma da gente não tem idade, o espírito não tem idade. Então, espiritualidade não é algo que só deveria ser praticado por pessoas de mais idade. É muito comum a gente ver dentro dos templos religiosos, nas religiões mais conhecidas, como a católica e muitas outras, a presença maior de pessoas idosas dentro dos templos religiosos. Mas, na verdade, espiritualidade é uma prática que deve ser para todos. Para o jovem, para o adulto e para a pessoa idosa também. Então, o que a gente costuma perceber que as pessoas comentam sobre religião? Como é que a gente percebe a maioria do pensamento sobre espiritualidade? A gente vê que as pessoas dizem que espiritualidade é uma coisa que está ligada à religião e a religião muitas vezes é considerada uma coisa para pessoas que têm pouca inteligência e que podem virar massa de manobra na mão de outros. Tem gente que pensa sobre espiritualidade desse jeito. Então, é comum que a pessoa, quando é muito racional, ela comece a enxergar que espiritualidade e religião é uma coisa que é só para as pessoas que têm a mente fraca, que não conseguem raciocinar com inteligência. E isso é uma baita de uma balela. Não faz nenhum sentido. Outra coisa também que a gente escuta algumas pessoas dizendo é que quem já tem todo o tempo disponível agora, ou seja, quem já chegou numa faixa mais adiantada, que já se aposentou, que tem tempo para poder se dedicar a alguma coisa e às vezes não tem o que fazer, se integra dentro de alguma religião, se integra dentro de um templo para poder ali passar o seu tempo. Ou seja, parece que é uma coisa só para a pessoa que está desocupada. Né? De quem não tem tempo para poder pensar nessas coisas, fala logo o seguinte, bom, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho trabalho para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho coisa para resolver em casa. Então, religião, espiritualidade é uma coisa que vai ficar para quando dá tempo. E quem tem tempo é quem já se aposentou. Então, deixa lá para a pessoa mais idosa fazer isso.
Ó, a Aline está dizendo aí, ó, esse pensamento é muito comum, mas preconceituoso. Exatamente. A gente vê uma distância, Aline, muito grande. Isso já tem diminuído hoje em dia, né? Mas a gente ainda vê uma distância entre ciência e religião. Então, uma pessoa que é muito racional, que dá muito valor para o que a ciência mostra, a tendência é que ela despreze a religião. Mas as duas, quando andam juntas, mostram coisas maravilhosas e dão novos caminhos para a gente poder pensar. Então, vamos lá. A gente tem essa pessoa que geralmente é muito racional e que se afasta da espiritualidade ou da religião, achando que isso é uma perda de tempo. E a gente tem a pessoa que pensa que para se dedicar à espiritualidade e à religião, ela só vai conseguir fazer isso quando tiver tempo. Ou seja, lá na frente eu vejo. E é muito comum, como eu falei, pessoas de mais idade frequentando os templos religiosos porque acham que é só nesse período que vai dar para se dedicar a essa área da vida. Olha lá, a Aline botou, no meu caso eu amo a ciência e a espiritualidade. Total, Aline. Se a gente juntar as duas, as melhores coisas da vida aparecem. Porque quanto mais a gente pesquisa através da ciência as maravilhas da vida, quanto mais coisas a gente descobre, mais a gente se aproxima do transcendente, das maravilhas que Deus criou, ou, enfim, daquilo que você pode pensar que é uma inteligência superior a tudo isso. É porque as coisas da natureza, elas são tão maravilhosas que elas parecem que são até imperceptíveis para a gente, né? Parece que a gente não consegue perceber adequadamente as coisas. No dia eu estava pensando assim, falei, cara, olha que coisa interessante. A gente mora num mundo que, se a gente fosse descrever ele em algum livro de ficção científica, a gente botaria assim, olha, no planeta Terra, a água flutua no céu. E as pessoas tentariam pensar assim, como assim a água flutua no céu? As nuvens são justamente isso, é água flutuando em cima da nossa cabeça. E as coisas são tão banais no nosso dia a dia, são tão comuns, que a gente muitas vezes não se dá conta para o extraordinário que acontece na vida. Então, quanto mais a ciência vai conseguindo pesquisar, né, entrar dentro do mundo, da natureza, a gente vai vendo que as coisas estão muito ligadas também à área da espiritualidade. Bom, mas vamos continuar aqui conversando. Então, tem gente que pensa, né, isso que eu falei, e tem uma coisa engraçada. Muita gente jovem pensa assim, ó, espiritualidade, religião não é uma coisa para mim porque eu não tenho tempo, depois eu penso nisso. E muita gente mais velha pensa o seguinte, eu nunca fui religioso durante a vida, então agora é tarde para começar. Então a pessoa fica afastada. Ela não se dá a oportunidade de se aproximar de algo transcendente, que pode causar um impacto enorme na vida dela. E essas duas visões, tanto da pessoa mais jovem, que prefere não se espiritualizar porque não tem tempo e acha que é coisa de gente mais velha, e a pessoa mais velha que pensa o seguinte, bom, eu nunca fui uma pessoa espiritualizada, então agora já é tarde demais, são duas visões que deixam muita coisa importante de fora. Muita coisa importante de fora. Primeiro, a espiritualidade, como eu falei, não é sobre religião, é sobre expandir a sua mente para algo transcendente. É para você poder refletir sobre você, sobre o seu papel e sobre a sua vida. É sobre você se conectar com você mesmo, com algo maior do que você, seja lá o nome que você dê para isso. Então é muito legal quando você consegue pensar que espiritualidade é algo que vai expandir a sua mente. Para quem é muito racional, isso também pode ser um estímulo. Então fica aí a dica. Se você for cada vez mais praticando espiritualidade, reservando um tempo da sua semana ou do seu dia para se espiritualizar, a sua mente também se expande. Por que a espiritualidade não é somente sobre religião? Porque você pode ser uma pessoa espiritualizada sem nunca ter pisado numa igreja. E ao mesmo tempo você pode ser um religioso muito fervoroso sem nunca ter se tornado uma pessoa espiritualizada. A gente vê muito isso acontecer. Pessoas que não têm religião, mas que praticam atos que são admirados por aqueles que frequentam as religiões. Ó, a Amanda botou aí, eu também. Eu acho que um complementa o outro. Total, né? Total. A gente tem essa visão mesmo, né? De que uma coisa complementa a outra. Uma coisa ajuda você a pensar melhor sobre a outra. Uma coisa ajuda a outra a caminhar melhor. Elas não se excluem. É porque a gente tem ouvido, né, durante muito tempo de que ciência é uma coisa e religião é outra.
mas o dia que as duas andarem juntas, definitivamente as coisas vão para um outro patamar aqui no nosso planeta, né? Então, primeiro, que eu estava falando, espiritualidade não tem a ver com religião, é sobre expandir a sua mente. E muitas pessoas que têm uma religião não são espiritualizadas. Agem como se não estivessem frequentando. Uma coisa é você entrar no templo religioso ou na doutrina filosófica que você gosta. Outra coisa é essa filosofia entrar em você. É você passar a ser um praticante. Então a gente vê que tem uma diferença nisso mesmo. E é importante diferenciar isso. E segundo, espiritualidade não é só uma coisa para quem já está numa idade mais avançada. Pelo contrário, quanto mais cedo você cultivar essa conexão com o espiritual, mais tempo você vai ter para poder colher bons frutos durante a vida. E quais são esses frutos? Quais são os benefícios que vêm para você quando você já começa a buscar se espiritualizar ou se ligar a alguma doutrina filosófica, corrente de pensamento espiritualizado ou até mesmo numa religião? Você começa a ter mais clareza de propósito sobre a sua vida. Isso é importante porque se a gente está pensando em longevidade, a gente está pensando do hoje, que a gente está agora, né? E para onde a gente vai, como é que a gente vai estar lá na frente. E para você ter uma clareza sobre propósito, é muito bom quando você pensa de uma forma mais acertada. E para pensar de uma forma mais acertada, mais nítida, mais clara, muitas vezes a pessoa utiliza uma doutrina, uma religião para dar um norte para a vida dela. Então ela estabelece objetivos, ela passa a ter novos princípios e valores para poder seguir uma vida que para ela vai ser satisfatória. Vai ser legal para ela trilhar esse caminho, porque lá na frente ela vai pensar no legado que ela deixou, na herança que ela deixou para trás, através das suas atitudes, dos seus bons valores, dos seus comportamentos. Então, quando você consegue desde cedo ajustar o seu pensamento, ajustar uma prática espiritual na sua vida, você vai conseguindo cada vez mais ter uma direção e um norte de propósito para a sua vida. Isso ajuda você a pensar para onde você quer ir. Segundo, quando você começa desde cedo a buscar espiritualidade na sua vida, você começa a ter mais ferramentas para poder lidar com as ansiedades do mundo, as ansiedades da vida. O mundo traz muitos desafios para a gente, ainda mais no mundo veloz que a gente está vivendo hoje. E a gente vê que muitas pessoas estão em desequilíbrio na vida. E para poder passar por situações, lidar com pessoas desafiadoras, passar por momentos onde a gente vai precisar de uma base moral, de princípios para poder lidar com situações difíceis, a espiritualidade pode te fornecer esse caminho. Ela pode te dar um ponto de vista para olhar para o que acontece na sua vida. E quem desde cedo começa a cultivar espiritualidade, vai tendo mais resiliência para poder passar por essas dificuldades. Faz sentido isso que eu estou trazendo para você aqui, essa visão sobre espiritualidade? Você concorda? Você discorda? Deixa aqui nos comentários aí para quem estiver ao vivo, quiser comentar alguma coisa. E se você está vendo no replay, você pode deixar aí também nos comentários no feed, depois que a gente compartilhar e terminar essa live aqui. Bom, terceiro ponto que é legal a gente falar. Espiritualidade é uma ferramenta poderosa de prevenção. E aqui eu acho que é um dos pontos principais do que a gente vai conversar na noite de hoje, tá? Amanda botou aí, ó, espiritualidade dá base para todas as áreas da vida. Com certeza, ajuda muito, né? A olhar para as áreas da vida e ter princípios e valores, por exemplo, para lidar com o que acontece. Dar direção para onde você quer ir. Olhar a dificuldade e pensar o seguinte: essa dificuldade me engrandece como pessoa. Vale a pena atravessar esse deserto porque eu sei que depois eu vou ter uma recompensa. Então você passa a ter resiliência emocional também, né? Saúde mental. É muito importante isso também, né? A Aline botou aí que faz muito sentido, Tia Glorinha também. E é isso, né? Que bom que faz sentido para vocês também,
a forma como eu estou trazendo aqui o pensamento. E uma outra coisa, que talvez seja um dos pontos mais importantes da conversa de hoje que a gente vai falar aqui, é justamente sobre a prevenção. Como é que ter espiritualidade pode ser uma ferramenta poderosa de prevenção das doenças da alma. E aí eu estou falando aqui de depressão, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando da mente acelerada, que é muito comum hoje em dia a gente ver isso, né? Principalmente nos jovens. A prevenção contra a falta de perspectiva na vida, a prevenção contra o vazio existencial da pessoa que não enxerga saídas na vida. E muita gente hoje em dia tem escolhido um caminho muito difícil, que é o caminho do suicídio, infelizmente. Então a gente pode utilizar a espiritualidade para pensar sobre a vida, para evitar e prevenir essas doenças da alma. É um baita de um remédio para a gente poder utilizar durante a vida. Renanzinho entrou aí, seja bem-vindo, primão. E a gente quando faz parte, né, de uma religião, quando a gente sente que tem espiritualidade, a gente se sente pertencendo a algo maior do que a gente. E sabe qual é a consequência principal disso? É que a gente adoece menos. Muitos e muitos estudos mostram que uma pessoa que tem prática espiritual regular, ou seja, a pessoa que está sempre ali toda semana ou todo dia buscando implementar essa prática de espiritualidade na sua vida, ela tem um nível de cortisol menor. E o que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Então uma pessoa que pratica espiritualidade, a tendência é que ela tenha um menor cortisol, que ela tenha mais resiliência emocional, que é a capacidade de lidar com desafios na vida. Porque ela tem uma perspectiva diferente sobre o desafio. Ela passa por um obstáculo, porque todo mundo vai passar por algum obstáculo na vida, né? E ela olha isso como um desafio que vai trazer um aprendizado para ela, e não uma derrota. E o ponto de vista de aprendizado ajuda a gente a pensar que no final do túnel tem uma salvação, tem uma luz esperando a gente lá. Olha a Amanda botando aí, ó. Quando a gente fala de longevidade, a espiritualidade dá diferença ao lidar com doenças e no fim da vida. Exato. A espiritualidade ajuda a gente a pensar melhor sobre a finitude da vida. É verdade isso. É verdade. E também a lidar com doenças. Olha que suporte maravilhoso que a gente tem quando a gente consegue colocar. É como se você fosse um computador e colocasse um software dentro de você, instalasse um software na sua mente para poder pensar de uma forma diferente. Então você passa a ter um algoritmo diferente, se a gente pudesse dizer assim, né? Que vai fazer com que você reaja às situações da vida de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, de uma forma mais leve. Então ajuda muito, com certeza, Amanda, ajuda muito, principalmente quando a gente fala de longevidade, porque a gente está pensando o seguinte: pelos próximos 30, 40, 50 anos, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar dos exercícios, mas e da minha mente? Da forma como a minha mente vai chegar lá na frente. E uma mente perturbada, podem acreditar, ela pode destruir tudo que você está construindo fazendo exercícios, buscando se alimentar bem, porque a mente é um dos maiores mistérios do ser humano. A forma como a gente conta histórias para a gente mesmo dentro da nossa cabeça, a forma como a gente interpreta as coisas que acontecem na vida, a forma como a gente enxerga as coisas é diferente uns dos outros, porque tem como base as nossas experiências. Mas se quando você fortalece as suas crenças e os seus valores com espiritualidade para poder enxergar de uma forma melhor, isso não seria bom? Pelos próximos 20, 30, 40 anos, para você chegar não só com um físico legal lá na frente, mas com uma cabeça boa, com uma boa perspectiva sobre a vida? É lógico que isso vai ajudar, não vai? Isso vai ajudar muito. Então faz muito sentido a gente investir nesse assunto e trazer ele para dentro da área da longevidade. Porque, como eu falei aqui, muitos estudos mostram que a prática regular de uma pessoa que tem religião, que tem espiritualidade,
traz enormes benefícios e causa muitos impactos na longevidade, como a gente já falou aqui, saúde mental, saúde emocional, dá um sentido para a vida, porque a gente passa a dar uma ressignificação para as nossas experiências vividas e a gente passa a ter um propósito na nossa vida. Isso contribui para um envelhecimento ativo, para a gente poder aceitar também as limitações da nossa idade, conforme elas vão aparecendo. A gente percebe também que pessoas que têm mais espiritualidade, elas passam a ter hábitos mais saudáveis de vida. Porque a visão espiritual faz com que a pessoa tenda a cultivar hábitos mais saudáveis, como uma alimentação mais equilibrada, exercício, e isso vai melhorando, isso vai se refletindo na longevidade da pessoa também, na nossa longevidade. A gente percebe também, olha que coisa interessante, que quando a gente consegue ter espiritualidade, quando a gente busca ter uma prática regular de espiritualidade ou de alguma religião, a gente passa a ter também um suporte da comunidade ao qual a gente participa. Então, na live passada, no encontro passado, a gente falou sobre relacionamentos, e quando a gente começa a frequentar um ambiente de espiritualidade, seja um templo, uma igreja, uma casa espírita, enfim, onde você escolher, uma doutrina filosófica, pode ser o que for, você começa a se associar com pessoas que pensam da mesma forma, e isso traz para você um senso de comunidade, de tribo, de participar de um movimento. E você começa a se sentir mais acolhido ali. Então a participação em uma comunidade de fé promove também um laço social mais forte para você. Isso também te ajuda, porque a gente já viu também no outro encontro que o estudo de Harvard comprovou que para o ser humano alcançar a felicidade na vida, ele depende de relacionamentos saudáveis para a vida. E se você está dentro de um meio, de uma comunidade que professa alguma fé, que se reúne para poder discutir sobre práticas religiosas ou o que seja, o senso de comunidade já vai fazer bem para você também, por causa do alinhamento de pensamento com essas pessoas. Elas buscam aquilo que você busca, você troca ideia, você se associa com essas pessoas. Para quem às vezes se sente muito solitário, às vezes o templo religioso, a religião, vira uma válvula de escape, porque ali ela consegue ter bons relacionamentos. E sabe no que colabora, juntando isso tudo? Na redução da mortalidade, porque tem muitas pesquisas que sugerem que quando você tem espiritualidade, quando você busca uma fé, uma religião, uma doutrina filosófica ou o que seja, isso reduz todas as causas de mortalidade. Então é quase como se fosse um milagre, se a gente pudesse usar aqui uma linguagem, né, mais religiosa, é quase como se fosse um milagre que acontece na vida da gente, porque a gente consegue ter mais qualidade de vida, consegue ter uma união mais forte, laços estreitos com outras pessoas, consegue ter um ponto de vista diferente sobre a vida, consegue ter um suporte de uma comunidade quando a gente passa por dificuldades. Tanta coisa boa. Consegue melhorar os nossos hábitos, porque a gente começa a se enxergar como alguém que está numa jornada para poder fazer o que puder fazer de melhor nessa vida, para sair daqui dando exemplo para os outros. Então você começa a trazer princípios, valores, referências, forma de ver a vida de um jeito tão bonito que isso vai fortalecendo outras áreas na sua vida. E acreditem, quando a gente passa por... como é que eu vou dizer? Quando a gente passa por problemas graves de saúde mental, como depressão, ansiedade generalizada e diversos outros transtornos, a gente percebe que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, a nossa força, a nossa fortaleza, ela vai diminuindo. A gente vai perdendo as forças. E aí a gente depende muito de fortalecer novamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E a espiritualidade, ela ajuda muito nisso. Além, é claro, né, da rede de apoio e diversas outras coisas. Então, quando a gente pensa nas dificuldades que o mundo moderno tem trazido para a gente, a ansiedade generalizada, a depressão, muitas pessoas buscando, né, a solução equivocada
como eu já falei, em Tirando a Própria Vida, a gente percebe que a espiritualidade ela pode ajudar e muito a reforçar os valores, a confiança que a gente precisa ter na vida. Por isso que no início aqui da live, do encontro, eu falei que esse pilar ou esse elemento é talvez um dos mais invisíveis, porque quando a gente olha para a alimentação, é algo visível. Você pega o alimento, você consome o alimento. Quando você pensa no exercício, é algo físico que você pratica. Quando você pensa no descanso, você vai lá, bom, eu tenho que deitar para dormir, já está na hora, preciso de tantas horas. Mas quando a gente pensa em espiritualidade, a gente vai pensando nessas pequenas gotas, né, que vão acrescentando para o nosso espírito um ponto de vista diferente sobre a vida. Isso não é visível. E às vezes a gente dá menos importância para o que não é visível. Então é bom pensar sobre esse assunto, é bom pensar que espiritualidade é uma ótima ferramenta para melhorar a vivência e a qualidade da nossa vida. E pode ser uma coisa que não seja materialmente perceptível, mas é uma coisa que tem muita relevância, porque, como eu já falei antes, muitas vezes aqui, traz um novo ponto de vista sobre a vida, ajuda bastante. Não é isso? A Amanda botou aí, é verdade. Então, o que a gente pode pensar, né, em geral sobre esse assunto? Espiritualidade não é só uma coisa para religiosos. Então não é só para quem pratica constantemente. Espiritualidade é para qualquer pessoa e para qualquer idade. Para o jovem, para o adulto, para a pessoa idosa. É quando você busca expandir a sua mente, busca expandir o conhecimento sobre você mesmo, passa a perceber que você está aqui, ó, nesse lugar, nesse lugarzinho onde você está agora, num mundo tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno dentro do espaço, que é infinito, e você passa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão nesse mundo? Como é que eu posso pensar sobre a minha jornada como ser humano? Qual é a idade que eu estou hoje? Será que eu tenho muitos anos de vida pela frente? Eu tenho menos anos de vida? Como é que eu gostaria que fosse? Como é que eu gostaria que as pessoas falassem sobre mim depois que eu deixasse essa existência? Então a gente passa a pensar sobre longevidade, a gente passa a pensar sobre legado, a gente passa a pensar sobre propósito de vida, a gente pensa sobre muitas coisas. Então, ter espiritualidade reforça essa visão transcendente sobre a vida. Então, é legal que a gente pense que espiritualidade não é uma coisa só para pessoas religiosas, é para qualquer ser humano que quiser se conectar consigo mesmo, expandir a sua mente. E espiritualidade também não é uma coisa que vai resolver tudo na sua vida, mas ela com certeza vai te ajudar. Por isso que ela é um pilar muito importante dentro da área da longevidade, segundo o Bora Rejuvenescer, e por isso que a gente considera que ela é um pilar quase que invisível, porque, como eu já disse, ela não é material. Renatinho entrou aí, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo aí, tá? E a gente está falando aqui sobre espiritualidade, tá? A gente está conversando sobre a importância da espiritualidade dentro da área da longevidade e o quanto que se tornar uma pessoa espiritualizada não é só sobre uma pessoa que tem religião, mas é uma pessoa que procura um sentido existencial para a vida e passa a pensar na vida com sentido de propósito, com legado. E isso é muito legal. Então, espiritualidade, ela é muito importante para poder te dar uma perspectiva quando você está se sentindo meio perdido na vida, por exemplo. Espiritualidade é importante porque ela te dá um propósito quando parece que tudo ao seu redor não está fazendo muito sentido. Sabe aquele período da vida onde está tudo meio que um caos? Então, espiritualidade te ajuda a se sustentar, a se assentar, parar um pouco ali e pensar sobre o que você precisa fazer para poder sair dali. Espiritualidade vai te ajudar também a ter resistência quando a vida tiver mais peso sobre você. E todo mundo vai passar por dificuldades na vida, né? Tia Mana, seja bem-vinda, tá aí na área também. Beijo para você, que bom que você veio. E a espiritualidade, ela não precisa ser uma coisa barulhenta, tá? Você não precisa gritar, você não precisa rezar em voz alta, você não precisa fazer nada disso.
Espiritualidade pode ser uma coisa silenciosa, de você com você. Espiritualidade também não precisa ser uma coisa coletiva, se você não quiser participar de algo com outras pessoas. Pode ser uma coisa íntima também, onde você procura o seu canto, procura o seu momento, você procure se conectar com você. Pode ser na natureza, pode ser ouvindo uma música, pode ser ouvindo um salmo, uma meditação, pode ser várias coisas. Mas esse momento de transcender, quando você, sabe, você fecha os olhos assim e sente que o espírito começa a pensar em coisas mais transcendentes, você está treinando, você está praticando espiritualidade. Espiritualidade também não precisa ser uma coisa que tenha nome. Você não precisa dizer assim, eu ou sou católico, ou eu sou protestante, ou eu sou... Enfim, você não precisa dar um nome para isso. Você só precisa se sentir presente naquilo que você está fazendo. Como eu falei antes, muita gente entra nos templos, mas muita gente também não permite que a espiritualidade entre dentro dela. Então tem gente que frequenta igreja, casa espírita, templo, o que for, só como uma prática social. A pessoa vai, só o corpo que foi. A cabeça está pensando outras coisas, a cabeça está longe, pensando um monte de coisa lá fora. Tem gente que vai para dentro do templo para poder dormir. Tem. Você já não dormiu alguma vez? Já não viu alguém dormindo dentro do templo? Dentro da igreja? Tem gente que vai para a igreja para dormir. Então, é importante que você pense assim, não precisa ser algo que eu dê um nome, ou algo que eu tenha que seguir uma religião. O importante é que você pratique constantemente. O importante é que você se conecte com essa transcendência, que vai fazer muito bem para você. Como a gente já viu aqui, vai ajudar a prevenir uma série de doenças da alma. Então pode ser uma pausa de 5 minutos que você faz todo dia, pode ser uma leitura edificante que você faz quando começa o seu dia, ou de noite quando você vai dormir. A Aline está falando, a Aline se declarou aí, eu já dormi. Eu também, Aline, várias vezes. Mas tá tudo bem, tem dia que às vezes parece que a vida é tão agitada lá fora que quando você entra dentro da igreja, da casa espírita, do templo ou o que for, ali você consegue ter um momento de tanto silêncio e tanta paz, na verdade, que muitas vezes você para ali dentro e fala assim, nossa, tá muito bom aqui dentro, e você não tá nem ligando pro que os outros estão dizendo, porque parece que todas as suas preocupações ficaram do lado de fora e você ali teve um tempo para poder relaxar, tempo esse que você não estava tendo lá fora. Então tá tudo bem, tá? O problema é se você estiver indo só para a igreja ou para a casa espírita, ou para onde for, só para dormir. Aí não, né, Aline? Aí você já tem que repensar como é que está sendo o seu contato com a espiritualidade. Mas uma vez ou outra todo mundo já dormiu. A Amanda falou, eu também. E tá tudo bem. O problema é se a gente estiver indo para lá só para dormir, né? Aí que não vai dar certo, né? Mas enfim, você pode praticar a espiritualidade de diversas formas. Você pode ser uma pausa de 5 minutos durante o seu dia para poder meditar. Pode ser uma meditação guiada que você goste de ouvir para poder parar um pouco, se conectar, desconectar do barulho lá fora, sabe? Se conectar com você, voltar mais equilibrado para a tarefa que você estava fazendo. Pode ser fazer um diário de gratidão, sabe? Escrever ali o que está sendo legal na tua vida, por que você está feliz naquele dia. Isso é um ótimo exercício, inclusive, para você poder se conhecer melhor e poder colocar uma atitude mental positiva na sua vida. Se você todos os dias parar em algum momento do dia para pensar em 3 coisas que aconteceram no seu dia, pelos quais você tem gratidão, isso é um baita de um exercício para você treinar uma atitude mental positiva. Tem gente que se conecta consigo mesmo, passa a ter espiritualidade fazendo isso, por exemplo. Pode ser uma caminhada contemplativa num lugar que você goste, enfim. Pode ser várias coisas, né? Tem gente que se associa à religião, tem gente que se associa a doutrinas filosóficas, tem gente que busca lugares, tem gente que busca rituais. Então, aquilo que fizer sentido para você, que possa elevar o seu pensamento, tá valendo, né? E aí eu queria perguntar para o pessoal que está aqui participando aqui, né? O que te ajuda nesses momentos, onde você está atravessando uma dificuldade, quando você está pensando no que vai ser da sua vida daqui para frente,
como é que você faz? Você busca uma música, você busca o contato com a natureza, você busca a igreja, você busca, sei lá, dançar, você busca a música clássica, você busca a sua família, você busca a fé, você busca a natureza, você busca o silêncio. Você já parou para pensar como é que você se conecta com você? É o ruído branco que você bota lá no YouTube? É um vídeo no YouTube com uma paisagem legal, contemplativa? É um áudio que te ajuda a meditar e a fazer uma meditação guiada? Ah lá, o Renato botou aí, ó, gratidão, isso mudou a minha vida. Pois é, a espiritualidade, a religião muda mesmo, Renato. Dá um outro ponto de vista pra gente, né? É muito, muito importante isso mesmo. A Amanda botou aí, ó, ouvir determinadas músicas ajuda muito também. Sim, eu também. Quando eu ouço algumas músicas, música clássica, algumas músicas de louvor são muito bonitas e muito tocantes, né? Música espírita, música instrumental. Tem música que eleva a alma da gente, faz a gente repensar algumas coisas sobre a vida. Orações guiadas também, que a Amanda botou aí no YouTube, né? Então a gente vê que as pessoas têm muitas formas de se conectarem consigo mesmo. A gente tem muitas formas de se conectar. O importante é considerar que ter espiritualidade é importante para a longevidade. Isso, acho que é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para você hoje aqui que está me assistindo. Ter espiritualidade é muito importante para ter longevidade. Você pode procurar depois aí no Google ou na rede social que você achar melhor. Procura aí espiritualidade e longevidade. Você vai ver que tem inúmeros estudos mostrando muitos benefícios legais. E mais uma vez, né, a gente fala sempre aqui, muita gente acha que para ter longevidade basta que você faça exercício, que você descanse, você se alimente bem. Só que tem muitos outros elementos que se conectam com isso. Como eu falei também antes, para chegar com uma cabeça boa daqui a 30, 40 anos, você tem que cuidar da sua espiritualidade, tem que cuidar do seu lado emocional, tem que se desenvolver como pessoa. Sem isso você não vai chegar bem. As pessoas que chegam bem, elas têm uma cabeça legal também. Senão seriam só pessoas amarguradas, com um ótimo físico, e aí você perguntaria qualquer coisa para ela, falar, não sei, eu não gosto da vida não, mas cheguei aqui não sei como. Lógico que não, a gente percebe que as pessoas são bem-humoradas, têm uma dose, né, de humor e de alegria, têm uma perspectiva diferente sobre a vida, têm uma visão de mundo que ajudou elas a levar a vida a ter uma faixa etária mais adiantada. Aí o Renato botou aí, eu acredito muito que somos influenciados pelas frequências sonoras e dependendo de algumas frequências pode nos levar ou nos derrubar, elevar ou nos derrubar. Com certeza, Renato. Inclusive já fizeram muitos experimentos com plantas e animais. Já pegaram lugares fechados, colocando lá a plantinha e na outra sala, outra plantinha, uma ouvindo música clássica, outra ouvindo um rock barulhento e todo distorcido. A forma como as plantas crescem é diferente. E já teve um japonês, eu não vou me lembrar o nome dele não, teve um japonês que há alguns anos atrás fez um estudo sobre a influência de palavras, pensamentos sobre as moléculas da água. As moléculas da água, quando recebem palavras e bons pensamentos, elas ficam numa forma geométrica linda. Agora, quando você fala em xingamentos, maus tratos, você fala coisas ruins, as moléculas ficam todas distorcidas. Muito interessante também isso. Então, só comprova o que você falou aí. A Amanda botou, concorda com o Renato. Tia Amanda botou aí, ó, caminhar ouvindo música calma me faz bem. Pois é isso. Existem formas diferentes e formas muito bonitas da gente se conectar com a espiritualidade. Renan botou aí, ó, já vi também com as palavras. Tem isso aí. Então as palavras influenciam. E aí é uma outra coisa para a gente também passar a se policiar, né? O que sai da nossa boca, né? O que a gente fala para os outros. Isso também expressa aquilo que está dentro, né? Que teve um grande sábio que falou isso aí há 2026 anos atrás, né? Que a boca está a boca, como é que é o ditado? A boca fala aquilo de que o coração está cheio, né? Então a gente tem que se policiar mesmo. Bom, e para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro hoje, já estamos chegando aqui nos 45 minutos, já está a hora de encerrar, de finalizar.
O que basicamente eu gostaria muito que você guardasse aí hoje é sobre a importância desse assunto para a área da longevidade. Se você está buscando qualidade de vida, se você está buscando uma vida satisfatória, uma vida longa e bem vivida pelos próximos 30, 40, 50 anos ou os anos de vida que a vida te der, né? E você possa pensar que espiritualidade é muito importante e está muito conectada com a longevidade. E antes da gente terminar aqui, se você quiser, faz um desafiozinho essa semana, sabe? Se você, por acaso, não tinha noção de que algumas coisas te fazem bem e depois dessa conversa aqui você passou a prestar atenção e falou, é verdade, ouvi uma meditação guiada lá no YouTube me faz bem. Tira um tempinho na sua semana, uma vez por semana, ou sei lá, uma vez por dia, ou 5 minutinhos no seu dia, e insere novamente essa prática e vê como é que você se sente. Às vezes, no meio do dia, no meio do trabalho, onde está um monte de coisa pipocando para você, sabe? Você está estressado, você está vendo que a tua mente está ali pegando fogo, igual aquele emoji, né, que tem que a cabeça do bonequinho está explodindo. Você pensa o seguinte, cara, eu vou falar que eu vou no banheiro, eu já fiz isso, vou falar que eu vou no banheiro e dentro do banheiro eu marco 5 minutos no meu relógio e respiro. Medito 5 minutos. Eu e a Amanda, a gente chama isso de meditação express. Lembra, Amanda? Às vezes, quando eu estava no trabalho, a Amanda mandava mensagem para mim assim, lembra de fazer a meditação express se as coisas ficarem difíceis aí. Aí eu, muitas vezes, estava no meio do dia, na correria, atendendo gente e tal. Gente, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Eu me trancava no banheiro, fechava a tampa do vaso lá, sentava em cima. Respirava. Isso já trazia muita calma para mim. Lembra, né? Meditação Express. Então, Meditação Express funciona. Então, que a gente possa pensar aí naquilo que faz sentido para a gente poder se reconectar, para a gente pensar sobre o que faz bem para a vida da gente, para a gente se conectar com a gente mesmo, transcender, expandir a capacidade de pensar, expandir a capacidade de sentir também, e que a gente possa pegar aí como um desafio na semana de colocar uma vez por dia, 5 minutos, ou todo dia de noite antes de dormir, lembrar de pegar aquele livrozinho que tem um texto legal, uma mensagem bacana, 1 minuto de sabedoria, e dar uma lida ali antes de dormir, sabe? Para poder buscar olhar a vida com otimismo, buscar trazer uma nova perspectiva sobre as coisas que a gente está vivendo. Espero que isso aí possa acrescentar para você. Bom, obrigado para todo mundo que participou aqui comigo hoje, obrigado pelo seu tempo, obrigado para quem ficou aí ao vivo durante esse tempo todo, obrigado também para quem está assistindo no replay e espero que tenha acrescentado alguma coisa para você e possa fazer você pensar mais sobre esse assunto, sobre o quanto que espiritualidade não é só acreditar no que os outros acreditam, é encontrar aquilo que faz sentido para você. Espero que você encontre o que faz sentido para você, que você possa usar isso para viver com qualidade por longos anos aí pela frente, tá bom? Obrigado, mais uma vez a gente faz aqui o encontro número 6 e semana que vem a gente parte para o encontro número 7. Lembrando que são somente 9 encontros, onde em cada um deles a gente vai falar sobre um elemento do Bora Rejuvenescer que a gente acredita que está totalmente associado com a longevidade. Então te espero na semana que vem para mais um tempo. Vai mais um tema. Os encontros se repetem toda quinta, mas os assuntos não. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Beijo, ótima semana para todo mundo. Valeu!